Boa tarde, boa noite, seja lá qual o horário que você está nos acompanhando, dando início a mais um Notícias Comentadas do podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. E olha só, tô sem caneta, sem lápis, sem nenhum instrumento palpável aqui, como eu geralmente gosto de fazer uso. Mas então, já que hoje não tem, vai com o dedo mesmo, né? Vai manuseando, mexendo com os dedos, brincando com as mãos, já que a descendência italiana é forte, a gente acaba se valendo, utilizando dessa forma. Ah, bom, eu pensei, falei, nossa, coloco esse assunto no programa de hoje, falo, não falo. Achei melhor falar e o Guilherme também achou que seria bom algumas palavras, mas eu sinceramente não estou aqui querendo me alongar, não. Olha, Arthur Duval, né? O famoso youtuber Mamãe Falei, político, empresário, deputado estadual, aquela típica mentalidade classe média alta, branca, masculina e mais do que nunca, mais do que comprovadamente agora machista, né? Extremamente machista com aquelas falas, por mais que tenham sido brincadeiras ou privadas ou em grupo de churrasco do WhatsApp, isso não importa. A questão é que foi vazado, a questão é que as pessoas tiveram acesso àquilo e viram o que pensa um parlamentar, viram o que pensa um deputado estadual que procurou fazer sua carreira, procurou fazer seu nome junto do seu grupo ou seu ex-grupo, o Movimento Brasil Livre, famoso MBL, e justamente atacando, justamente buscando se colocar como cavaleiros da moralidade contra a corrupção que até então afetava e contaminava a nossa pátria, né? Aquele discurso lá que eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, porque eu acredito que os ouvintes, quem nos acompanha, já está mais do que cansado de saber aí a respeito. Críticas à parte à política liberal, à defesa daquilo que nós entendemos como sendo precarização nos serviços públicos e ataque a alguns direitos, como o MBL assim defende. Tanto é que, com a opção de ficar neutro nas eleições de 2018 no segundo turno, este grupo optou por apoiar Jair Bolsonaro, a quem eles hoje tanto atacam. Porém, não era de hoje que nós sabíamos muito bem quem era Jair Bolsonaro e também quem é este grupo, o Movimento Brasil Livre. Não cabe aqui também entrar numa crítica, entrar numa caça às bruxas ao deputado Arthur Duval, o Mamãe Falei, no sentido bolsonarista do termo, como temos visto muitos colegas de casa, vide a deputada estadual Janaína Pascoal, entre outros políticos, parlamentares e influentes de uma forma geral, que também vão na linha bolsonarista, tentando mostrar o quão patético, o quão agressiva foi a fala do deputado e buscando, claro que com isso, justificar uma cassação dele. Somos em defesa da cassação, mas não pelo viés bolsonarista. Esse mesmo bolsonarismo que já disse barbaridades tão ruins quanto, ou em outros aspectos tão criticáveis quanto. E claro, também merecem aí as mesmas punições e serem execrados pelos trabalhadores, pela esquerda, pelos brasileiros em geral.
Arthur Duval, junto com seu grupo Movimento Brasil Livre, derrete e mostra, na verdade, aquilo que em grande parte nós já sabíamos ou pelo menos desconfiávamos. Só não esperávamos que a coisa fosse tão sórdida a ponto de, numa situação de guerra, a pessoa falar de moças pobres e fugitivas frases como aquelas. Fosse ele estar numa praia, num dia ensolarado, e tivesse comentando isso de moças de bem com a vida, tomando sol ali, já seriam falas, já seriam frases, no mínimo estranhas, no mínimo bizarras, né? Isso eu estou considerando todo o conjunto do que o deputado falou. Pior ainda, extremamente pior ainda, é você pegar a mesma frase que, repito, já seria ruim em outro contexto e aplicá-la no contexto em que ela foi aplicada, em que essas frases, em que esse pensamento foi aplicado. Eu acho que, independente daqui sermos de esquerda, direita, de cima, de baixo, algo extremamente nocivo, e é claro que os trabalhadores, trabalhadoras, a população precarizada, as mulheres, evidentemente, de forma geral, devem pedir sim a cassação e a devida punição desse deputado, porque a cassação ainda seria algo muito razoável, ao meu ver. Acho que ele deveria ter parte dos bens dele, inclusive, confiscadas aí para favorecer ONGs, grupos, movimentos feministas que realmente fazem um trabalho de luta e defesa da mulher, coisa que, pelo visto, não é o que o deputado aí de fato faz. Pelo menos aquelas frases lamentáveis na Rússia, na Ucrânia, acabaram demonstrando isso. Bom, este é o nosso, digamos, editorial, nossa colocação aí com relação ao caso Arthur Duval. E meu povo, nosso carinho e solidariedade aos funcionários e funcionárias públicos, os servidores municipais de São José dos Campos, que seguem na luta contra os projetos do prefeito Felício Ramute, apoiado por esmagadora maioria da Câmara Municipal. Também seguem na luta pelo gatilho salarial, medida mínima de sobrevivência para muitos da categoria em momento de crise e instabilidade no país. O Sindicerve encheu a rua lateral à Câmara Municipal de São José dos Campos, pressionando a Prefeitura joseense. A luta continua, mas devemos, no mínimo, reconhecer que, ao que estamos vendo até o momento, segue firme pelos seus propósitos. O mesmo, infelizmente, não ocorreu em Brasília. Apesar das belas imagens do mega show com diversos artistas e movimentos sociais pelos problemas políticos e ecológicos do nosso país, com milhares de pessoas acompanhando em loco, mesmo assim, a Câmara, chefiada pelo presidente Arthur Lira, aliado do presidente Bolsonaro, aprovou as medidas que permitirão a boiada passar. E não é preciso ser nenhum sertanejo para saber como o solo fica em muitas regiões atropeladas e pisoteadas pelo gado. Por falar em boiada, só um adendo, tentarei acompanhar a novela Pantanal na Globo. Acho que valerá a pena devido às belas imagens desse maravilhoso ecossistema brasileiro, com trechos também em algumas localidades vizinhas, né? Outros países vizinhos, mas claro, principalmente aqui na região mato-grossense e sul-mato-grossense. Com relação à boiada, fiz aqui uma metáfora, que aliás está sendo muito usual pelos movimentos de esquerda, né? De maneira geral, devido às polêmicas falas do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
mas uma metáfora que saiu mal, em caráter depreciativo, foi a do vereador Magrão do Partido Liberal de Pindamonhangaba sobre a Érica, militante do PSOL da mesma cidade, que pediu, junto a outras pessoas, retratação do vereador devido falas dele sobre um professor do Sistema Público Municipal de Ensino. O vereador se defendeu e argumentou que não falou contra uma categoria, mas um indivíduo em específico. Com razão ou não, não é de hoje que ele e outros membros do Legislativo pindamonhangabense aproveitam as oportunidades para rechaçar e perseguir a militância pessoalista que está denunciando, entre outros, problemas relativos à merenda escolar, à alimentação das crianças nas unidades públicas de ensino. Nossa capital da reciclagem está precisando também reciclar alguns conceitos na sua política. E ainda sobre Pindamonhangaba, o filho da terra, Geraldo Alckmin, fechou questão com a chapa de vice-presidente de Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, do Partido dos Trabalhadores, o PT. Na pessoa dos professores da base e dos dirigentes da APOESP, e eu poderia citar outros exemplos, evidentemente, como vocês estão encarando esta situação? Com essa pergunta, eu encerro o nosso Notícias Comentadas desta semana. Um abraço em todos vocês e vamos juntos nessas. Abraços e tchau!